noite, porque essa mensagem é para você, amém? Eu intitulei essa mensagem como Curado para Curar. E eu creio que você foi curado para curar. E se você ainda não se sente curado, hoje é noite de cura. Hoje é noite de libertação. Hoje é noite de salvação. Fica comigo aqui. Presta atenção naquilo que nós vamos falar nessa noite. Não tire os seus olhos do Senhor nessa noite. Curado para curar. Meu Deus, cada vez que eu vejo essa arte da Érica, eu me surpreendo. Quando ela mandou para mim essa foto, eu disse: Érica, isso é o que eu quero entregar hoje. Nós fomos separados por Deus. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim: você foi separado por Deus para estar aqui nessa noite. Você foi curado para curar. Amém? Amém? Aleluias. Abra sua Bíblia, Isaías 53. Nós vamos ler 2 versículos. Mas eu queria que você tivesse ligado. Preste atenção naquilo que a palavra do Senhor vai trazer para você nessa noite. Isaías 53. Dá para colocar aí, Bruno? 53, já está aqui? Não? Me ajuda? Isaías 53, versículo 4 e 5. Quem tem Bíblia aí? Na outra semana eu fiz essa pergunta. Quem trouxe Bíblia hoje? Quem trouxe? Amém? Então pega a sua Bíblia aí, abençoado, para nós lermos juntos esse texto. Isaías 53, versículo 4 e 5. Eu quero que você esteja comigo aqui. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões e foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz, eu vou repetir, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras ou pelas suas feridas nós fomos curados. Amém? Deus, em nome de Jesus, está aqui a tua palavra, Pai. Fala aos nossos corações através da tua palavra. Espírito Santo, tenha liberdade no nosso meio para trazer, ó Pai, tudo aquilo que o Senhor quer nos revelar nessa noite, e que tudo seja para a honra e glória do teu santo e bendito nome, em nome de Jesus. E quem crê diz amém. Aleluias, aleluias. Curado para curar. Eu não sei o quanto essa palavra de Isaías impacta a sua vida e o seu coração, mas quando eu leio essa palavra, quando eu me lembro dessa palavra, eu lembro que algo foi prometido. Essa palavra é uma profecia sobre o que viria a acontecer. O contexto de Isaías foi escrito numa época de iniquidade e apostasia. E ele aborda tanto os acontecimentos daquele dia presente, que era o cativeiro, como aquilo que viria a acontecer, que era então o que Isaías fala, era a profecia sobre Jesus, sobre o Messias. Eram acontecimentos futuros. Talvez a parte mais importante desse livro seja o testemunho de Isaías, que Jesus Cristo, Ele é o Cristo. Diga comigo: Jesus Cristo é o Cristo.
Isaías então fala sobre o Santo de Israel, sobre o prometido para as nações. Davi escreve o sofrimento do Messias no Salmo 22, nós não vamos ler, mas ele relata exatamente que ele seria pregado e teria os seus pés e as suas mãos perfuradas. Só que Davi viveu 1000 anos antes de Jesus Cristo, aproximadamente. Mas quando nós vamos ler os Salmos, nós vamos ver que por várias vezes Davi fala sobre o Messias, fala sobre o sofrimento desse Messias. E aproximadamente 740 anos antes de Cristo, Isaías escreve sobre esse Messias. Eu não sei se você está conectado com o que eu estou falando aqui. Eu não sei se essa mensagem de Isaías toca o seu coração. Mas existe uma mensagem da cruz. Eu queria que você prestasse atenção nisso que eu vou falar aqui. A mensagem da cruz, ela é muito diferente daquilo que nós temos escutado. A mensagem da cruz, ela não é uma mensagem de oba-oba, ela não é uma mensagem de festa. A mensagem da cruz, ao contrário de tudo aquilo que nós temos escutado, é uma mensagem de sofrimento, de dor, de algo que foi projetado e planejado para que Jesus Cristo cumprisse. Quando nós analisamos a vida de Jesus, nós vemos algumas características que nos apontam a direção de uma vida de desafios, mas acima de tudo, uma vida de propósito. Deus tinha um propósito, Deus tem um propósito, e esse propósito, ele não começou agora, não começou na vida de Jesus e na morte de Jesus, é algo que já estava preparado antes da fundação do mundo, amém? Eu estou pregando, Lagoinha, fica atento aqui. A mensagem da cruz, ela tem sido abandonada e desprezada pelos homens. Ninguém quer ouvir uma mensagem de dor, de sofrimento, de preço, de se você quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A mensagem que as pessoas querem ouvir, e eu gosto até de pregar também esse tipo de mensagem, e digo para vocês que é muito desafiador pregar essa mensagem que eu vou pregar hoje para vocês, porque quando nós falamos de provisão, todas as pessoas vão dar glória a Deus, vão louvar a Deus. Se você fala de providência divina, de milagre, de cura, todo mundo vai dar glória a Deus. Se eu falo que se você vem para o Evangelho, você vai ser abençoado, e você vai trocar de casa, vai trocar de carro, amém? Mas não é sobre isso. A mensagem do Evangelho não é sobre isso. Ela é sobre isso a partir do momento que você entende a origem dessa mensagem. E quando você caminha então, entendendo que todos os dias, diga comigo, todos os dias, nós somos entregues à morte. É duro. Nessa hora quase que não tem glória a Deus, nem tem aleluia. Mas todos os dias nós precisamos fazer escolhas e mortificar a nossa carne, porque a nossa carne milita contra o Espírito. E quando Jesus começou a pregar essa mensagem, ela era uma mensagem tão dura, tão dura, tão dura, que não era só para os fariseus, era para todo o povo. E quando Jesus ele fala lá em João 6,60, do 66 a 67, que ele daria a carne dele e o sangue dele, e quem não comesse do sangue, não comesse da carne e não bebesse do sangue, não teria partido com ele, não teria comunhão com ele. Aquela mensagem foi muito dura.
E a palavra do Senhor nos diz que ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: dura é essa palavra? Diga comigo, dura é essa palavra? Eu quero ouvir você repetir isso. Dura é essa palavra? Era uma palavra dura. E a palavra de Deus diz que quem pode suportá-la? Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. E aí então Jesus vira para os 12, como se de maneira profética eu dissesse para você também agora: você também não quer ir? Ele perguntou para os discípulos: vocês também não querem ir embora? Porque a mensagem da cruz não é uma mensagem de todo dia festa, de todo dia alegria. Ela é uma mensagem que nos impacta. E hoje falar de uma mensagem como essa é contrariar tudo aquilo que o mundo tem trazido para as nossas vidas. A mensagem da cruz, ela é contrária à natureza humana. Se você estudar um pouquinho de autoconhecimento, de conhecimento humano, você vai saber que o homem, o ser humano, ele está buscando um prazer, ou ele está fugindo da dor. Então é muito fácil você ter um evangelho que faz com que o homem se sinta numa situação cômoda. Ele não precisa fazer nada, ele vem do jeito que ele está, ele não precisa mudar. Esse não é o evangelho de Jesus. O evangelho de Jesus diz: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Eu não sei qual é o evangelho que você tem vivido. Eu não sei qual é o evangelho que você tem ouvido. Mas nessa noite Deus me trouxe aqui para dizer o seguinte para você: chegou o tempo de você entender que você foi curado para curar. Amém? Deus tem um propósito para a sua vida. Não é simplesmente receber as benécias, as bênçãos de Deus e está tudo certo. Existe uma obra que precisa ser realizada, porque Jesus está voltando. Só que como nos tempos de Noé, que todo mundo estava desapercebido, hoje também nós estamos assim. E a gente está achando que a gente vem para a América e a única coisa que a gente tem que fazer é trabalhar, ganhar dinheiro, comprar bens, ter bens. Ok, isso é bênção, porque a palavra de Deus diz que esse é o fruto para a vida do homem. Mas a vida não é só isso. A vida não é só isso. A vida tem algo mais. E talvez você esteja pensando assim como aqueles discípulos: dura essa palavra? Cláudia, dura essa palavra, Cláudia? Francisco, dura essa palavra, Francisco? Eu queria que pegasse sobre a graça, mas essa noite eu não dormi. Eu estou virado, porque a noite toda foi uma luta. Minha esposa está aqui também virada. E nós chegamos mais cedo aqui, dobramos o nosso joelho e pedimos misericórdia, Senhor. Onde nós estamos errando? O que a gente está precisando fazer? Não é sobre estar aqui na frente, não é estar sobre uma igreja. Eu tenho agora uma placa, eu sou o pastor da Lagoinha. Não é sobre isso. É sobre um chamado de Deus para mim e para você. Eu não sei como que você entrou naquela porta nessa noite, mas você não sai daqui sem estar curado hoje, em nome de Jesus. Eu não aceito que você saia daqui sem estar curado hoje. Eu quero que você vá entendendo tudo isso que Deus está falando com você. Deus está usando a minha boca para falar com você, porque Ele está falando primeiro comigo. Não tem nenhuma palavra, eu falei com minha esposa hoje, não tem nenhuma palavra que eu entrego nesse altar sem antes ser esmiuçado por ela. Vocês nunca vão ver eu pregar uma palavra que eu não esteja vivendo. Sabe por quê? Porque Deus não permite. Antes de eu entregar, primeiro eu tenho que passar por ela.
Deus me aperta, me aperta, me aperta, me aperta. Eu queria estar pregando outra mensagem. Eu queria. Mas se Deus colocou essa mensagem no meu coração para entregar para a sua vida, é porque Ele tem um amor pela sua vida. Amém? Olhando para a vida de Jesus, eu quero que você entenda que existem pelo menos 3 coisas que a gente precisa entender nessa noite. E eu quero caminhar com você. A primeira coisa é que Jesus sabia. Diga comigo, Jesus sabia. Imagina se você soubesse o que você ia passar na América. Será que você teria vindo para a América? Ah, mas não teria mesmo. Eu não teria vindo para a América. O tempo que você demorou para chegar aqui, os desafios, e ainda você vem para Pittsburgh, que é uma cidade fria. Essa semana vai dar 20 graus, negativo. Meu Deus! E aí eu te pergunto, se você soubesse, você viria? Não, fala sinceramente. Só que tem um detalhe, você veio, não veio? Aceita que dói menos. Aceita que dói menos. E aí, quando eu penso que Jesus sabia, eu quero trazer algo que Deus colocou hoje no meu coração. Eu fiquei pensando nisso, eu queria compartilhar com você. Imagina lá na fundação do mundo, a terra era sem forma e vazia, não era isso que a palavra de Deus diz? Amém, igreja? Era sem forma e vazia? Amém. E o Espírito de Deus parava sobre as águas, é isso? Mas não tinha forma, né? E eu fiquei imaginando um diálogo, me permito, muito doido na minha cabeça hoje. Eu fiquei pensando assim, imagina só, Deus chamar Jesus, chamar o Espírito Santo e falar assim, ó, vamos construir uma coisa nova, bora? Vamos embora. O que a gente vai fazer? Ah, não, vamos fazer umas coisas aí. Vamos começar fazendo aqui, vamos juntar terra e mar, vamos separar, vamos colocar 2 firmamentos e tal, vamos embora fazer isso? Vamos, pô, eles estavam se amarrando. Fiquei pensando naquele diálogo ali, Espírito Santo, Deus e Jesus. E batendo aquele papo, e aí? E Jesus, como filho, perguntou, e aí, pai, o que você vai fazer agora? Não, agora eu vou criar um homem. Sério, pai? Pô, que legal. E vamos criar a nossa imagem e semelhança, amém? Não, você não entendeu. Ele disse, vamos criar a nossa imagem e semelhança, amém? E aí ele falou assim, olha, depois que eu fizer isso eu vou descansar e a terra vai continuar. Mas Jesus, chega aqui que eu preciso te contar uma coisa. Esse homem que eu vou criar aí agora, ele vai pecar. Como assim, pai? Ele vai pecar. Ele vai pecar, vai sair da minha presença. E aí eu vou começar a mover para tentar recuperar esse homem. E vai chegar um tal de Noé, que ele vai chegar num momento que a terra vai estar tão perturbada, tão destruída, tão cheia de violência, que eu vou ter que destruir todo mundo, eu vou deixar só a família desse cara. Pai, você vai fazer isso? Vou. E aí vou começar a trazer depois uns profetas, vou trazer um tal de Daniel, vou trazer um tal de Ezequiel, eu vou botar os profetas, porque eles vão anunciar algo futuro, Jesus. Pai, eu vou pegar um que eu gosto tanto dele e vou levar embora, é Enoque, vou subir com ele, não quero nem que ele fique aí nessa terra, vou levar ele embora. E Jesus ali, poxa, que legal. E ele vai dizer assim, olha só que essa humanidade, mesmo depois de ser separada, de ser destruída o restante, de começar algo novo, vai continuar fazendo o que é mal aos meus olhos. Se Jesus fosse adolescente, ia dizer, pô pai, que é isso? Tá doido? Você está imaginando esse diálogo aí? Porque eu estou pensando nessa conversa dos 3 lá, a Trindade, a Tríade conversando sobre isso. E aí Jesus, ele começa a perguntar, fala mais pai, fala mais um pouquinho. Eu não sei se seu filho faz isso, né? Mas quando eles são pequenos ele fala, pai, e isso? Como é que é isso? E aquilo? E aquilo outro? Ele fica te fazendo um monte de perguntas. Imagino que Jesus também tenha feito várias perguntas. É claro que ele era onisciente, onipotente, onipresente. Então Deus, Jesus e o Espírito Santo são a mesma coisa.
Mas eu quero só trazer isso para você entender um pouquinho do que eu vou falar agora. Porque vai chegar numa hora que Deus vai dizer para Jesus assim: olha, é o seguinte, como não vai ter jeito, eu vou procurar um justo, mas eu não vou achar nem o justo sequer. E aí, Jesus, chega para perto aqui, eu vou mandar você. Como assim? Eu vou mandar você. Você vai se despir da sua glória, da sua divindade, do seu poder, da sua graça. Você vai se tornar como um deles. E você vai habitar no meio deles. E durante um tempo você vai conviver com eles. E vai chegar um dia aonde você vai precisar sacrificar a sua vida em favor desses homens que eu criei. Jesus já sabia. Ele já sabia que você, mesmo tendo comunhão com Ele, conhecendo Ele, ia vacilar, ia pecar, ia fazer coisas que não agradam a Ele. Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, homem guerreiro, com as mãos sujas de sangue, não pôde nem construir o templo de Deus, teve que pedir ao seu filho Salomão para construir esse templo. Mas ele era um homem segundo o coração de Deus, e Deus revelou para ele, durante a vida, muitas coisas sobre o que iria acontecer no futuro, sobre Jesus. Eu não sei se você sabe, Salmo não são capítulos, salmos são números, não são versículos, são versos, porque todos os salmos são poesias ou são músicas. Davi era um levita, e ele recebia de Deus canções, e eu profetizo em nome de Jesus, a igreja Lagoinha de Pittsburgh vai receber muitas canções. Nós veremos canções, já estamos recebendo, mas nós veremos canções saindo desse altar, desse lugar. Não despreze os pequenos começos, porque quem faz é Deus, não somos nós. Mas Jesus sabia, diga comigo, Jesus sabia. Em Salmo 139, Davi diz: tu conheces a minha jornada e o meu descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. Davi já estava dizendo que tudo sobre a sua vida Deus já conhece. O que você fez ontem, o que você fez antes de vir para o culto, e o que você vai fazer amanhã, Ele já sabe. Mas Jesus, mesmo sabendo de tudo isso, Ele tomou uma decisão. E o segundo ponto que eu quero falar para você é que Jesus obedeceu. Diga comigo, Jesus obedeceu. Mais uma vez, Jesus obedeceu. Ele sabia que existia uma morte e uma morte de cruz, mas ele obedeceu. Eu não sei o que Deus está falando para você, mas Ele está falando para mim: filho, obedece, porque eu tenho sempre o melhor para você. Mas a cruz era o melhor para Jesus? A cruz não era nada para Jesus, porque 1000 anos são para Deus como um dia. Então toda a eternidade, Jesus, Ele já sabia o que ia acontecer. Só que aqueles 3 dias onde Ele morreu, desceu, tomou a chave do inferno, voltou, ressuscitou, eram para Ele os dias mais longos da sua vida, porque foi o tempo onde Ele se afastou do Pai, porque Ele se tornou pecado no seu lugar, no meu lugar. Isaías vai dizer que nós o reputamos por aflito, ferido de Deus, nenhuma formosura vimos nele para que o desejássemos.
homens de dores, sabe o que é o trabalho, sabe o que é sofrer. Mas a Deus agradou moê-lo. E eu quero que você, quando você chegar em casa, você leia todo o capítulo de Isaías 53, porque é tremendo. Jesus estava disposto a obedecer. E lá, quando ele se encontra naquele momento mais difícil, sabendo que ele ia passar, sabendo que ele ia ficar distante de Deus, ele faz uma oração ao Pai. Eu sei que você conhece essa oração, porque de vez em quando você fala isso: Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice. Mas o que Jesus estava dizendo não era simplesmente o cálice da morte. O que Jesus estava dizendo é: afasta de mim essa possibilidade de eu ficar longe de ti, porque uma vez que eu me tornei pecado, uma vez que eu fui crucificado, e eu assumi tudo aquilo que o homem deveria pagar e eu paguei, nesse momento eu me distanciei de ti, Pai, e eu não quero ficar longe de ti. Então, se possível, afasta de mim esse cálice. Mas o que eu acho mais lindo é que ele não para por aí. Ele disse: contudo, diga comigo, contudo. Contudo. Fala de novo, contudo. Não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Pode falar: não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Porque a palavra do Senhor vai nos dizer que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, e não acrescenta dores. Aleluia! Ele obedeceu. Ele obedeceu. Mas tem uma terceira coisa que eu quero dizer para você. E quando eu disser, você vai dar glória a Deus aí. Ele triunfou. Não, você não está entendendo. Ele sabia, ele obedeceu, ele pagou o preço na cruz, mas ele triunfou. Aleluia! E é por isso que nós, como igreja, temos que nos tomar posse disso. Nós temos que tomar posse disso, porque Jesus, ele triunfou. E nós cantamos aqui, não estava programado, mas Deus tinha programado, que a pergunta que Paulo faz é: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Porque nem a morte foi capaz de conter o Filho de Deus, Jesus, que veio ao mundo mesmo sabendo tudo que ele ia passar, mesmo sabendo que você é vacilão, ia pisar na bola, ia pecar, ia voltar para o vômito. Não sei se você me entendeu o que eu falei agora. Mesmo assim, ele resolveu te amar. E porque ele te amou, ele se entregou naquela cruz que está vazia. Eu sei que aí você pode ver algumas cruzes com um Cristo pregado, mas o Cristo que a palavra de Deus nos diz não está lá. Aleluia! Ele é vivo, verdadeiro. Ele está aqui, aleluia. Mas ele quer mais intimidade com você. Ele sabia, se você soubesse, talvez você deixaria de fazer muitas coisas. Se você soubesse o que Jesus sabia, a dor e o sofrimento que ele ia passar por você, talvez você deixasse de fazer algumas coisas. Talvez você se arrependesse de algumas coisas. Talvez você não andasse em caminhos que não é para você andar, não vivesse com pessoas que não é para você viver, não voltasse para lugares onde você não deveria estar mais. Simplesmente porque você recebeu um perdão que custou um alto preço, um sacrifício que nunca mais precisa ser feito outro. Foi suficiente o sacrifício de Jesus. Eram entregues bodes e cordeiros
pelos sacerdotes, mas o dia que Jesus rasgou a sua vida naquela cruz, daquele dia em diante não precisa mais sacrifício, o sacrifício já foi feito. A única coisa que Deus quer de mim e de você é uma entrega total. O que Deus pede de ti, senão que pratiques a justiça, que ames a misericórdia e andes humildemente na presença do teu Deus. Por que é tão difícil isso? Por que você prefere viver uma vida longe da presença? E eu não estou falando de igreja, em nome de Jesus, eu não estou falando de igreja. Eu estou falando de uma convivência diária com Deus, de uma busca diária pela palavra dele, de uma busca diária pela presença dele, de um Pai amoroso que amou você e a mim. Quando Jesus estava para subir, se você ler o capítulo de Lucas, lá no finalzinho do Evangelho de Lucas, você vai ver que os discípulos, eles estavam reunidos. Logo depois daquela passagem no caminho de Emaús, os discípulos voltaram para contar para os outros discípulos que Jesus estava vivo. E Jesus, ele aparece para os seus discípulos. E quando ele aparece para os seus discípulos, os discípulos pensaram que era um fantasma. Eles estavam com medo, eles estavam temendo. E Jesus mais uma vez diz para eles: não sou eu ressuscitei. Olha aqui, as feridas, olha nas minhas mãos, olha nos meus pés. E eles ainda não estavam acreditando. E ele pediu um pedaço de pão para comer. E quando ele pediu aquele pedaço de pão, eu quero que a igreja já esteja em oração, porque tem pessoas aqui que precisam ouvir isso que eu vou falar agora. Aquela hora que ele pede um peixe, ele come aquele peixe, a palavra do Senhor diz que era necessário que ele padecesse. E ele fala para os discípulos: era necessário que eu padecesse, porque eu sabia, mas eu obedeci, e é por isso que eu triunfei. E ele diz então: Moisés escreve sobre mim, os profetas falaram sobre mim, os salmos falaram sobre mim. Sou eu mesmo, o Filho de Deus. E a palavra diz que naquela hora abriram os seus olhos. Os discípulos começaram a entender tudo aquilo que eu e você temos acesso hoje através da palavra de Deus. Eles começaram a entender que todas as escrituras eram feitas para falar de Jesus. E lá na fundação do mundo, Deus já tinha um plano para mim e para você. Mas ele triunfou. E eu não teria como pedir outra coisa que não fosse para você fechar os seus olhos agora. Enquanto nós vamos ouvir um louvor aqui, eu queria chamar a equipe de louvor, nós vamos adorar. Eu queria que você estivesse pensando nisso que eu falei aqui, sobre Jesus e o conhecimento que ele tinha, do que ele iria passar, a obediência que ele teve, mas um triunfo sobre a morte. Você e eu, nós fomos chamados para entendermos as palavras, para que a nossa visão se abrisse, para que a gente entendesse tudo sobre Jesus, por apenas um motivo: para que nessa noite você fosse curado, e a partir dessa noite você também entendesse que agora você vai ajudar a curar outras pessoas, porque você vai falar do amor de Jesus, você vai falar da glória de Jesus, você vai falar que um dia ele morreu no seu lugar, sendo você um pecador como eu também sou. Feche os seus olhos, feche os seus olhos, nós vamos adorar. Eu quero que a igreja fique em adoração. Se é para dar glória a Deus, pode dar glória a Deus. Se é para falar em línguas, pode falar em línguas. Mas não fique com a sua boca fechada, porque o Rei dos Reis está aqui. Preparando o caminho. Aleluia. Em
endireitando as veredas, aleluia, e cada vez mais diminuindo. santo, 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 Porque importa é que ele cresça, aleluia, e nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar as tuas sandálias, aleluia, adore, 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 e nele a minha vida está. E eu caminho com a certeza de que ele virá. Por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Estou preparando o caminho, endireitando as veredas, e cada vez mais diminuindo. O que importa é que ele cresça, nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar as tuas sandálias, e nele a minha vida está. Eu caminho com a certeza de que ele virá. Por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. E ele virá, soberano em poder, ele virá, e o governo está nele. Vejam, ele traz consigo a sua recompensa. Ele virá, soberano em poder, ele virá, e o governo está nele. Vejam, ele traz consigo a sua recompensa. E por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo
Eu queria que você repetisse comigo essa oração. E você vai dizer o seguinte: Deus Pai. Deus Pai. Eu quero ouvir a sua voz. Deus Pai. Deus Pai. Eu reconheço que sou pecador. Eu reconheço que Jesus morreu no meu lugar. E é por isso que eu aceito Jesus como meu único e suficiente Salvador. Escreve meu nome no livro da vida. Eu que me afastei dos teus caminhos. Eu volto hoje. Recebe a minha vida. Abençoa a minha família. Abençoa os meus projetos. Mas acima de tudo, abençoe o ministério que o Senhor tem para a minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém. De olhos fechados. Se você fez essa oração pela primeira vez, eu quero que você me dê um sinal. Eu quero orar por você. Me dê um sinal. Você que fez essa oração pela primeira vez, levante as suas mãos. Eu quero te ver. Eu sei que você está aqui. Fica com suas mãos levantadas. Eu quero orar por você. Todas as pessoas que levantaram as mãos, eu quero que você venha aqui na frente agora. Eu quero orar por você. Tem 3 pessoas aqui. Tem 3 pessoas. Tem uma pessoa lá atrás, tem 2 pessoas aqui. Eu quero que você venha para frente agora. Essa morena levantou a mão aqui. Isso, vem você, vem. Eu estou te vendo. Vem você. Você levantou as mãos. Tem mais uma pessoa, tem mais pessoas aqui. Glória a Deus! A igreja continua orando. Vem aqui na frente comigo. Isso. Tem mais pessoas. Vem cá. Pode chegar aqui, vocês dois. Aleluia. Tem mais pessoas. Eu sei que tem pessoas aqui que ouviram essa mensagem, que estão desviadas do Evangelho, que estão afastados do Evangelho, que estão vivendo uma vida muito longe do Senhor. Eu quero que você saia do seu lugar agora e venha para cá, nós vamos orar por você. Em nome de Jesus, toma uma decisão de coragem. Hoje é tempo de ser curado para curar. Hoje é tempo de ser curado para curar. Hoje é tempo de ser curado para curar. Eu te convido agora, sai do seu lugar, vem. Eu sei que você quer, eu sei que você deseja uma oração para que você entenda que esse dia o Senhor marcou um encontro contigo. Vem. Continue com suas mãos aqui. Isso. Estenda suas mãos, nós vamos orar por essas pessoas que estão aqui. Elas tomaram uma decisão de coragem. Que talvez você que esteja aí atrás esteja se escondendo. Mas eu quero dizer para você que o tempo de Deus chegou para a vida delas e chegou para a sua vida também. Eu quero te dar mais um minuto. A igreja vai continuar orando. Tem uma pessoa aqui. Ela está afastada do caminho do Senhor. Ela já foi usada pelo Senhor. Ela já foi uma serva do Senhor. Ela tomou postura na igreja do Senhor. Mas ela se afastou. Você mesmo. Você sabe que eu estou falando com você. Vem agora aqui. Não é a minha oração que vai fazer isso, mas é a sua decisão. É o seu posicionamento. Sai do seu lugar agora em nome de Jesus. Pode vir. Eu estou te esperando. Eu quero orar para a sua vida. Uma pessoa que já foi usada na presença do Senhor e se afastou dos caminhos do Senhor. Está longe, está distante, mas está decidido hoje que quer voltar, amém? Aleluia! Pode vir, aleluia! Oh, a seca, a sombra, a igreja pode adorar, a igreja, toda a igreja. Aleluia! Todos os dias, o Senhor te faz um convite para você ter um encontro com Ele. E essas pessoas tomaram uma decisão e nós vamos orar por elas agora. Eu quero que você estenda a sua mão para cá, porque tem festa no céu agora. Não, você não está entendendo. Tem festa no céu agora. Porque quando um pecador se arrepende, quando um filho pródigo volta, tem festa. O pai chama os outros servos e faz assim: vamos fazer uma festa. Coloca o melhor anel, coloca a melhor roupa, porque tem festa. Esse filho meu que tinha se perdido, ele voltou, ele foi achado. Aleluia! O sacrifício de Jesus foi para isso naquela cruz. Estenda a sua mão para cá.
poder, abençoe essas vidas. Eu quero ouvir a sua oração por essas pessoas aqui agora. Pode orar em nome de Jesus. Nós somos igreja, nós somos curados para curar, nós somos curados para curar. Estenda sua mão aqui e ore agora em nome de Jesus. Deus, amado Pai, nós louvamos o teu nome, Senhor, porque um dia, mesmo sabendo, Jesus decidiu vir, tomou a decisão de pagar o preço, de morrer naquela cruz, mesmo sendo nós pecadores. Mas nós já agradecemos a Deus, porque através daquele sangue precioso nós fomos curados, e hoje nós estamos aqui para dizer: fomos curados para curar, Deus. Deus, eu te peço a tua bênção, Senhor, pela tua filha que está voltando, Senhor, para os teus caminhos, Deus. Ó Deus, recebe ela na tua presença, Pai, e que ela possa continuar sendo usada. Restabelece, Senhor, o poder que um dia o Senhor trouxe para a vida dela, Pai. Oh, rabacei, carabaçou, Você que veio aqui pela primeira vez, se você está aí ainda, levanta sua mão aí. Você que está aqui pela primeira vez, amém. Deus abençoe, Deus abençoe. Eu quero dizer para vocês que a igreja Lagoinha, ela tem uma forma de trabalhar, uma forma de te acolher. Ela faz isso através dos nossos GCs. Então eu quero te convidar para quando você sair aqui, ali na porta tem alguém que vai te mostrar um aplicativo da Lagoinha. Você pode entrar lá e lá você escolhe o GC que você pode participar. Nós temos GC segunda, terça, quarta e sexta. E eu quero dar uma boa notícia pro pessoal de Cranberry. Cadê o pessoal de Cranberry? Tem alguém de Cranberry aí? Cranberry, o nosso GC que era para casais, lá na casa da Dani. Cadê Dani? Dani, cadê você, Dani? Dani? Dani está lá atrás, ó. O GC na casa da Dani, que era um GC para casais, ela me pediu para a gente mudar e agora vai ser um GC misto. Então, qualquer um de vocês pode ir lá. Na sexta-feira vocês estão convidados. Então, tem GC em Belleville na segunda-feira, terça-feira em Coraópolis, na quarta-feira em Westview e Cranberry também agora na sexta-feira. E em breve, outros locais que nós teremos GC. Então, a melhor maneira de você ser tratado, de você ser conduzido, de você ser discipulado é através dos nossos GCs. Essa é a forma que a Lagoinha tem
tem de cuidar do seu rebanho, amém? Eu quero orar sobre a sua vida. Estenda a mão aí na posição de receber. Nós vamos orar para que Deus abençoe a vida de vocês, para que essa semana seja uma semana extraordinária. Tem um domingo ainda para você viver. Se você tiver algum local que você queira ir no domingo com a sua família, vai, aproveita isso. Mas em nome de Jesus, Deus, eu quero pedir, ó Deus, sobre a tua igreja, Senhor, um favor e uma graça. Nesse ano, ó Pai, que nós estamos, ó Pai, na Lagoinha, falando sobre o ano da provisão. Eu te peço em nome de Jesus, dá provisão para os teus filhos, ó Deus. Dá provisão, Senhor, dá novas ideias, dá trabalhos novos, ó Pai. Dá habilidades novas. Dá, Senhor, a todos eles, ó Pai, a tua bênção. Deus, que onde houver alguma enfermidade seja curada. Que onde houver, ó Deus, uma prisão seja quebrada. Pai, que em nome de Jesus haja liberdade para o teu povo. Leva o teu povo em paz, para a honra e glória do teu nome. E que nós possamos continuar aqui na tua presença, adorando e louvando e bendizendo o teu nome, em nome de Jesus, amém. Vai viver a melhor semana da sua vida, amém. Então, eu te encontro sábado aqui, em nome de Jesus. Deus abençoe, Deus abençoe.